Está a ser julgado no Tribunal de Aveiro o homem que é suspeito de ter violado as filhas da companheira, acabando por engravidar uma delas. Os abusos terão começado em 2010, tinham as meninas 6 e 7 anos. De recordar que as duas menores e um irmão mais velho já tinham sido alvo de abusos sexuais por parte de 2 vizinhos. E já depois de o arguido ter sido preso, o nosso repórter Luís Maia falou em exclusivo com uma vizinha que sempre denunciou a situação de risco em que viviam as menores. Vamos recordar. O padrasto, na altura em que se soube desta história, mostrou-se muito indignado com aquilo que se estaria a passar em casa dos vizinhos, em quem ele confiava alegadamente. Perdeu-se ali um grande ator. Porque ele convencia até os anjos, se fosse preciso. Ele tinha um poder de persuasão, era horrível. Ele enganou-me a mim também. Enganou toda a gente. Qual era o papel da mãe e do padrasto nesta história toda? A mais velha contou-me que o padrasto lhe fazia a mesma coisa que o Inocêncio. E eu fiquei assim, mas o quê? E ela explicou-me. Esta versão foi sempre negada pelas meninas junto das autoridades. Entretanto, foram presos os tais vizinhos, o tal vizinho, as meninas foram para uma instituição e a determinada altura, eis que a mãe e o padrasto recuperam a custódia delas. As meninas voltam para casa. Exatamente. E o que é que acontece depois? Acontece que a mais nova foi violada também. E foi prevenida, foram escritas cartas para o Tribunal Menor, demos voltas do Arco da Velha para delatar isto, mesmo à PJ. E nada, nem resposta nos deram. Elas queriam vir para casa? Elas preferiam ser violadas do que estar na instituição, sem margem de dúvida. A menina, agora com 13 anos, engravida do próprio padrasto. Desta vez a denúncia não pode ser calada. Poderiam estes abusos ter sido travados? O que é que sente em relação a isto tudo? O que é que mais a indigna em relação a isto tudo? Revoltada. Porque é que uma criança de 13 anos está a mãe de um fulano que eu sabia que a tinha violado aos 9 anos e que eu delatei e que eu escrevi e para o Tribunal de Menores, para assistentes sociais, para tudo. Eu pergunto, porquê? O Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa tem tanta dificuldade em encontrar gente para medalhar, podia dar uma medalha a esta mulher. Podia dar uma medalha a esta mulher, sabes porquê? Porque ela avisou toda a gente. E, doutora, isto é um falhanço do Estado. Ela pergunta porquê. Isto é o falhanço completo do nosso sistema judicial e das instituições, aquelas a quem nós recorremos quando estamos em apuros. Isto leva-nos àquela velha questão que nós já tantas vezes aqui falámos, ou seja, os crimes sexuais, principalmente quando envolvem menores, são tratados por simples agentes da Polícia Judiciária, às vezes PSPs que estão nos postos de atendimento, nas esquadras de polícia ou até GNRs, que são pessoas que não têm, e por mais que custe, eu sei que PSPs me vão insultar, GNRs também, mas a verdade é que cada macaco no seu galho. Estas pessoas não têm qualquer preparação para quando confrontados com uma criança, porque esta senhora aquilo que disse foi, eu avisei. Na sequência de ter avisado, que não foi dito aqui na peça, estas meninas foram ouvidas, principalmente a mais velha, e tendo sido ouvida, ela desmentiu aquilo que esta senhora, a vizinha, alertou as autoridades, portanto ela desmentiu e disse que era mentira. E a questão que eu coloco é, que preparação é que têm os agentes da polícia, ou até um inspetor da Polícia Judiciária, para, ouvindo aquela criança, sentir ou a perceber-se algum sinal de que quem está a mentir é uma adulta que não tem interesse direto absolutamente nenhum nesta situação, a não ser proteger uma criança, ou esta criança que pode estar condicionada pelo medo e que pode estar condicionada por represálias. Pode estar ou estava mesmo? Não há um psicólogo... E que estava, mas é o que eu estou a dizer, não há a verdade... psicólogo que tivesse a interessar esta menina? Este é um erro, eu não sei se nós vamos ter tempo para falar sobre o outro caso muito mediático, mas isto é de facto um erro do nosso sistema judicial, em que enquanto o nosso Estado não se aperceber de que a ciência é a mão direita da justiça, nós não vamos a lado nenhum. Claro. Porque os consecutivos erros na avaliação por parte de quem tem o primeiro confronto com a vítima, eles não têm culpa.
mas não são pessoas preparadas para isto. E o Estado, em vez de andar preocupado a fazer campanhas eleitorais, que se preocupe na prevenção e estar perto das populações. Porque isto que aconteceu, que eu não tive a oportunidade de falar, há pouco àquele senhor que foi fazer uma queimada, é falta de informação do Estado às populações. Porque o que a lei diz é que a partir do dia 30 de setembro acabou a época dos fogos e, em princípio, as queimadas podem começar a ser feitas. Portanto, o senhor não cometeu nenhuma ilegalidade. Pois não. Agora, o que o Estado não diz é, caros cidadãos, ali o Secretário de Estado da Administração Interna, venha falar às populações, mas não é para chorar, é para fazer aquilo que é suposto fazer, que é estar próximo das populações. É avisar a população que o clima faz com que aquela lei não possa ser aplicada. Ou então mudem a lei, façam alguma coisa. Preparem os técnicos da polícia para estas situações não acontecerem. Foram vítimas de um padrasto violador e foram vítimas do próprio Estado. Não, mas é mais grave do que isso. Mas isto foi avisado. Não, é mais grave do que isto. É muito mais grave do que isto. Eu lamento ter que dizer que é mais grave, mas é. Primeiro, eu seguindo as palavras da doutora Sofia, quero, no entanto, dizer que há muitos polícias, da PJ, quer da PSP, quer da GNR, que têm informação e que agem de acordo. Mas foram esses que as ouviram? Não, foram outros, pois. Como há funcionários judiciais e tribunais que também não foram sensíveis, porque esta senhora também foi avisada. É verdade. Pronto. E, portanto, a primeira pergunta é, e a CPCJ fazia o quê nesse dia? Nesse dia o que é que estava a fazer? Não é? É porque o polícia é para tudo. A CPCJ é só para menores. Em tese são especialistas. Digo eu. Sim, para crianças. Pronto, em pronto. Mas é preciso recordar o seguinte. Estas meninas foram abusadas e violadas por 2 indivíduos. Vizinhos. Abusos sexuais de 2 vizinhos. Esses 2 vizinhos foram presos. Aliás, um deles, o outro teve pena suspensa. Não deixa de ser curioso que a pena suspensa do vizinho, um foi condenado a 8 anos e o outro, mais novo, viu a pena suspensa por imputabilidade reduzida, por ter cooperado com o julgamento e por estar a ser disponível para acompanhamento de reinserção social. Ok? Estas meninas, depois disso, foram entregues a uma instituição. E depois disso, depois de serem abusadas pelos vizinhos, foram entregues a uma instituição, foram recuperadas pela mãe e pelo padrasto, que se encarregou de as violar outra vez. Assim é que é a história. 3 vezes. Portanto, estas crianças estão ciclicamente a ser abusadas. Umas vezes pelos vizinhos, outras vezes pelo padrasto e outras vezes pelo Estado. Porque contar a história destas crianças é contar a história do abuso do Estado. O Estado abusou destas crianças. Depois alguém que se encarregue de saber qual foi o agente do Estado que permitiu isto tudo. Agora, o Estado não vai acontecer. Abusou destas crianças. Abusou quando não agiu em tempo útil para as proteger dos vizinhos. Abusou quando as entregou a uma instituição sua para as proteger. Abusou quando as devolveu ao padrasto e à mãe. E abusou quando não ouviu os apelos da sociedade, porque a sociedade afinal funcionou. Claro. A sociedade funcionou. E ficou esta menina... Esta senhora mora onde mora, mas se morasse no deserto não se notava a diferença, que ela prega e ninguém ouve. Mas convém dizer que a mãe dizia várias vezes a estas meninas: a mãe vai sair, não querem fazer amor com o pai? Porque a mãe também está acusada de violação qualificada, do crime de abuso sexual de menor qualificado, dada o grau de parentesco. A questão aqui é que estas crianças vão voltar a ser institucionalizadas. Aliás, a menina já teve o filho que quis ficar com ele e quer criá-lo. Estão institucionalizadas e nunca na vida vai haver justiça para estas crianças. Porque agora estão à guarda do Estado, Estado esse que não quis saber delas. E Estado esse que nunca vai assumir uma culpa que deveria assumir sem ser coagido a fazer. E Estado esse que não ouviu os apelos de quem estava... Esse é que é o ponto mais perigoso. Exatamente. E isso a mim me preocupa. É quando uma mulher, como aqui vimos, denuncia tudo isto a todas as instituições possíveis que tinha à mão e ninguém a ouviu. Isso é que é o perigo.